Existe uma cachoeira onde uma chama continua acesa, escondida atrás da água, e mesmo parecendo impossível, isso realmente existe. O fogo sai diretamente das pedras, como se a própria terra queimasse por dentro, porque água e fogo não deveriam permanecer juntos daquele jeito. E se esse tipo de mistério te prende a atenção, continue comigo. 10. A chama escondida. O nome desse lugar é Eternal Flame Falls, uma pequena cachoeira escondida em uma floresta no estado de Nova York. E atrás da água, uma pequena chama continua queimando, dentro de uma abertura natural nas pedras, mesmo cercada por umidade constante. O fogo permanece aceso como se aquele lugar ignorasse completamente a água ao redor. 9. O fogo dentro da pedra. Quando visitantes chegam perto da cachoeira, percebem que a chama surge dentro das pedras, escondida atrás da água, e gases naturais escapam lentamente daquele lugar, mantendo o fogo ativo. O mais curioso é que a chama muda de intensidade, às vezes ficando quase invisível, antes de voltar novamente, mesmo depois de chuvas fortes. 8. Uma regra quebrada. A região onde Eternal Flame Falls existe possui rachaduras subterrâneas que liberam gás natural lentamente, o suficiente para manter o fogo ativo, mesmo em uma área úmida, e justamente por isso, o lugar ficou conhecido como um dos fenômenos mais estranhos dos Estados Unidos, porque água e fogo juntos parecem quebrar uma regra da natureza. 7. A sensação errada. Mesmo existindo explicações científicas, o visual continua parecendo errado, porque o cérebro espera ver a água apagando o fogo, não protegendo aquela chama. E durante a noite, a pequena luz laranja aparece brilhando no meio da escuridão da floresta, criando uma imagem silenciosa, mas extremamente inquietante. 6. O fogo que sempre volta. O mais impressionante é que a chama já apagou várias vezes, principalmente depois de chuvas fortes, mas visitantes costumam reacender o fogo novamente. E justamente por isso, a sensação fica ainda mais estranha, porque parece que as próprias pessoas ajudam aquele fenômeno impossível a continuar existindo. 5. Uma imagem impossível. Visualmente, Eternal Flame Falls parece uma ilusão, uma pequena chama brilhando atrás de uma cortina de água. E quanto mais fria a temperatura fica, mais impossível a imagem parece, principalmente durante o inverno, quando partes da cachoeira congelam, mas o fogo continua aceso, como se nada ao redor conseguisse apagar aquela chama. 4. O mistério estudado. Alguns pesquisadores acreditam que o gás liberado naquele local possui características incomuns, porque a quantidade emitida é extremamente pequena, mesmo assim suficiente para manter a chama ativa. E isso transformou Eternal Flame Falls em alvo constante de estudos, tentando entender como aquele equilíbrio continua funcionando. 3. O impossível diante da água. O detalhe mais inquietante é perceber que o fogo não deveria sobreviver ali, principalmente com água correndo sem parar sobre as pedras. Mas mesmo assim, a pequena chama continua acesa, silenciosa e escondida, como se existisse fora das regras da natureza. Se você gosta desse tipo de mistério, se inscreve agora, porque o próximo detalhe é ainda mais absurdo. 2. Pequeno, mas perturbador. Hoje, Eternal Flame Falls se tornou um lugar muito visitado, principalmente por pessoas tentando encontrar a pequena chama escondida. Mas muita gente acaba surpresa, porque o fogo é menor do que imaginavam. E talvez seja exatamente isso que deixa tudo ainda mais estranho. Parece apenas um pequeno erro perdido na natureza.
O detalhe mais inquietante, talvez o ponto mais estranho desse lugar, não seja o tamanho da cachoeira, nem a intensidade da chama, mas a sensação de contradição, porque poucas imagens parecem tão erradas e tão reais ao mesmo tempo. Água descendo constantemente, enquanto um pequeno fogo continua resistindo, escondido atrás das pedras, como se aquele cenário desafiasse uma regra básica da natureza. Encerramento. Eternal Flame Falls prova que alguns lugares da Terra não precisam ser gigantescos. Às vezes basta uma pequena chama, continuando acesa, onde ela nunca deveria existir. E justamente por parecer tão simples, aquele lugar acaba ficando ainda mais inquietante. Se esse lugar te deixou curioso, se inscreve no Planeta Curioso Oculto